São temas que podem encontrar em agência.eclésia.pt. São Martinho tem, afinal, pouco a ver com castanhas e jerupiga, embora estes condimentos nos remetam para a dimensão do convívio e da partilha que o santo nos propõe. Frei Francisco Sales, muito obrigado por estar na nossa companhia neste dia de São Martinho. Quem é, afinal, esta figura de igreja, este santo? Que mensagem é que ele nos oferece neste seu dia? Bom, São Martinho, de facto, é uma das grandes figuras dos santos da Igreja do início, portanto, do século III, IV, em que nós encontramos nesta figura, verdadeiramente, podemos dizer, o expoente máximo da santidade, o expoente máximo de uma paixão pelo anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso ele é um grande missionário, um grande evangelizador. Podemos dizer que ele é o evangelizador da Gália, portanto, a atual França, e apesar de ele não ser natural daquela área geográfica da Europa, e é um santo que dedicou toda a sua vida para poder passar a mensagem através de um serviço de caridade e de serviço aos pobres, sendo ele passando por diversas etapas, tendo sido militar, tendo sido monge, depois sacerdote e mais tarde bispo, portanto, teve sempre esta paixão pelos pobres. E há aquele famoso episódio em que ele, como soldado, encontra um pobre que pede e, como ele não tinha nada para lhe dar, com a espada cortou a capa ao meio e deu metade para agasalhar o pobre e ficou com a outra metade da capa. Portanto, é de facto um santo que nos aponta para este sentido da solidariedade, da partilha, do amor fraterno, da caridade, desta atenção muito especial, muito particular aos mais frágeis, aos mais pobres, porque de facto foram esses os preferidos por Nosso Senhor Jesus Cristo. Acaba por ser inseri-lo na dinâmica festiva do dia. Há aqui também elementos de convívio, elementos de aproximação, também de partilha que as pessoas fazem à volta destes produtos que são, afinal, os produtos típicos desta época. Exatamente. Portanto, nós, como celebramos o São Martinho neste dia 11 de novembro, podemos dizer que estamos a nível cíclico. Hoje, talvez, na nossa cultura moderna já não tenha tanto sentido assim, mas noutros tempos era o tempo do fim das colheitas, depois do tempo de começar as provas dos vinhos, depois das vindimas, em setembro, outubro, a prova dos vinhos, de ir vendo e corrigindo, portanto, os vinhos, e por isso está muito ligada a esta dimensão da celebração de fim de colheitas, de princípio de outono, podemos dizer assim, e tem esta dimensão festiva. E eu penso, na minha perspectiva, não é só o São Martinho, mas toda a celebração religiosa deve ter esta dimensão festiva e de partilha, porque o mistério da nossa fé é o mistério da festa da vida. E fazer festa é precisamente celebrar esta vida, que para nós, crentes, é um dom de Deus. E, de facto, esta partilha das castanhas, do vinho e de outras realidades, porque depende muito das áreas geográficas do nosso país. Em alguns sítios bebe-se apenas água a pé, noutros bebe-se vinho, noutros bebe-se jerupiga, noutros bebe-se bagaço com as castanhas. Portanto, eu penso que é das coisas mais bonitas que nós temos na nossa cultura portuguesa é esta dimensão festiva, comunitária, de manifestar verdadeiramente não só a partilha, mas também a fraternidade. Portanto, numa dimensão de que verdadeiramente podemos viver numa fraternidade, porque Deus é Pai de todos. E num tempo como o nosso, em que se vive verdadeiramente muito centrado numa cultura egoísta, muito centrado a pessoa em si mesma, penso que é um exemplo, um modelo que pode nos ajudar a ultrapassar, digamos, esta realidade. E é interessante que essas tradições não ficaram apenas em Portugal. Os nossos imigrantes que partiram levaram. Eu há dias estive em França e fiquei impressionado, portanto, as pessoas nas comunidades a preparar os magustos do São Martinho, porque tradicionalmente começam nos santos, não é? Nós temos mais a tradição do São Martinho, mas a partir dos santos começam a acontecer os magustos, e fiquei também impressionado por ver carrinhas carregadas de castanhas que vão diretamente de Portugal para lá vender à porta das igrejas, portanto, junto às comunidades portuguesas. Isto manifesta, de facto, a grandeza, digamos, desta dimensão, desta partilha, desta fraternidade e a importância que tem, portanto, esta celebração do São Martinho. É verdade que, na Idade Média, São Martinho era um dos santos mais populares, foi sempre o santo mais popular em França.
Claro que depois, com o surgimento do Santo António, depois as festas populares que foram surgindo à volta do São João e de São Pedro, etc., São Martinho, porque portanto, os séculos vão apagando um pouco as memórias, passou mais para um segundo plano, mas de facto é um santo modelo que nos pode ajudar mesmo a nós como a Igreja, usando, porque nós temos que aprender a usar aquilo que o povo foi criando, esta dimensão festiva, esta dimensão da partilha, também para transmitir esta mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é de facto fraternidade, amor e paz, e isto que se manifesta numa celebração como esta. É preciso também, faz falta nestas festas e festas litúrgicas, ou memórias dos santos, que os cristãos façam um certo trabalho de casa, no sentido de perceberem quem foram estes personagens, de conhecer o santo do dia, não é? Acaba por ser uma pedagogia da fé muito interessante. Sim, eu penso que sim. Eu penso que mas a Igreja tem um papel importante também nesta dimensão. Porque muitas vezes as pessoas celebram e fazem festa e esquecem-se da razão pela qual estão a fazer a festa. Nós vemos, hoje, por exemplo, estamos a aproximar do Natal, passos largos, e nós vemos que há muita gente que celebra o Natal e não sabe nada nem de religião, do mistério da encarnação de Cristo, nem o que se está a celebrar. E muitas vezes celebram-se muitos santos e as pessoas ignoram completamente, olham mais para o santo como um santinho e numa relação muito supersticiosa, mais aquele santinho a quem se reza, a quem se pede uma graça, não sei o quê, quase como se fosse um santo milagreiro, até numa dimensão de certa forma mágica da religião. E eu penso que nós, é nesta dimensão que podemos usar verdadeiramente uma pedagogia e mostrar às pessoas que os santos, a Igreja proclama pessoas santas, não é tanto no sentido de intercessores e de modelos, etc., de intercessores e para nós rezarmos, mas mais no sentido de serem modelos de fé, portanto, de vida. E por isso é preciso conhecer a vida e é aquilo que os santos fizeram. Foram pessoas concretas, não é? Com os seus defeitos e as suas virtudes. Sim, pessoas concretas e tão pecadores como nós, que muitas vezes as pessoas têm a ideia que a santidade é não ser pecador, e não é. A santidade é a pessoa ser pecadora e depois ter tido a capacidade de olhar e assumir a sua dimensão de pecador e trabalhar o seu pecado para ir atingindo e aperfeiçoando a sua vida, porque perfeito não existe ninguém, nem sequer o Papa, nem nenhum dos santos. Foi só Deus e Maria Santíssima por uma graça especial. Estes magustos são também muito aproveitados a nível das comunidades cristãs. Há pouco referia as comunidades em França, mas porque há muitas paróquias que os organizam, acabam por ser elementos, e também um pouco à sombra desta capa de São Martinho, possibilidades das próprias comunidades cristãs reforçarem esta dimensão de corpo, de comunidade, nestes momentos festivos. Sim, sim. De facto, quase muitas paróquias portanto, promovem os magustos e outros momentos de encontro, porque é nesses espaços festivos e de encontro que as pessoas e que os cristãos vão criando laços e se vão, portanto, aproximando uns dos outros, neste sentido verdadeiramente do corpo de Cristo. Porque nós, quer queiramos, quer não queiramos, muitas das nossas comunidades são enormes. Nós dizemos que somos irmãos, somos um só corpo, mas de facto as pessoas não se conhecem. E é de facto nesses momentos que as pessoas se aproximam, convivem, vão-se conhecendo umas às outras, e eu acho que isto é uma mais-valia para a pastoral e para ajudar as comunidades, portanto, a trabalharem como uma unidade, como um corpo verdadeiro. Até para contrariar nestes ambientes urbanos mais impessoais, em que as pessoas são remetidas um pouco mais para o anonimato, criar espaços de encontro é fundamental. Sim, sim, sim. Hoje eu penso que é porque as pessoas quase sempre vivem demasiado isoladas e nos meios urbanos é onde se vive a maior solidão. Nós vemos as pessoas vivem nos mesmos prédios e não se conhecem, nem se falam, portanto não há relação. Mas tem 3.000 amigos no Facebook, que é isso seria outra história, não é? Portanto, mas... eu penso que é fundamental criar espaços de encontro, espaços para que as pessoas possam conviver, possam aprender a olhar nos olhos uns dos outros, porque a amizade e a relação entre pessoas tem que partir por um olhar, o olhar nos olhos. Há um ditado que diz que os olhos são o espelho da alma e, de facto, quem não é capaz de olhar nos olhos do outro é quase impossível conseguir relacionar-se e criar amizade e fraternidade com os outros. E as castanhas são um bom pretexto, até porque elas não são virtuais, são bem reais, são não é? Bem reais e bem saborosas, não é? Muito bem, Francisco Salles, muito obrigado por ter partilhado connosco também a importância deste homem, São Martinho,
para a Igreja, para cada um de nós. Obrigado pela sua presença. Neste dia, o olhar que se impunha em torno da figura e exemplo de São Martinho e da relevância do seu exemplo para os dias que habitamos.